Ei, gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Adalma, esse é o Gira Trinco, esse é o 142º vídeo do canal. E hoje a gente vai falar sobre o livro Setembro Negro, do Sandro Veronese. É um livro da Autêntica Contemporânea de 2025. Ele foi o livro do Clube do Livro da Genipapo, o Genipapo Literário, livraria aqui de BH. O próximo livro do Genipapo, gente, vai ser O Tempo da Infância, da Françoise Egat. Pra quem quiser, eu ainda não sei a data, então fique atenta à data, às redes sociais. O meu clube do livro, gente, eu não anunciei isso no YouTube, mas estou fazendo um clube do livro. Ele vai ser um esquema muito bom. Ninguém vai passar mal, ninguém vai ficar com pressa, assim, de ler. Por quê? Porque vai ser de 2 em 2 meses, ou seja, 6 livros ao ano. Olha que delícia, olha que paz. Vai ser um negócio que eu vou fazer online, porque eu quero que outras pessoas que eu não conheço pessoalmente participem. Eu acho que tem que ter essa abertura, mesmo que eu prefira presencial, pessoalmente. E o primeiro livro vai ser A Parede, da... como é que fala o nome dela? Marlen Haushofer, ela que é uma autora suíça. A premissa do livro é muito simples. É uma mulher que vai passar um tempo numa casa meio isolada nas montanhas, assim. A capa do livro não é à toa, né? E aí, meio que aparecem uns animais, ela meio que tem que se sustentar ali sozinha. E eu ainda não li o livro, na verdade, eu não li tudo que eu trago para o canal, eu não li ainda. Então, esse aqui foi uma indicação da Simone, livreira lá da Genipapo, e eu estou muito animada. Eu estou assim... Eu queria ler isso hoje, eu queria ler isso agora, mas estou me poupando para ser a estreia do Clube do Livro. Ok, o Setembro Negro, voltando, é tradução da Carina Giannini, que também traduziu O Colibri, o outro livro do Sandro Veronese, que tá muito famoso aqui no Brasil, né? Seja por causa da Flip, seja por causa de prêmios, né? O Sandro Veronese ganhou o prêmio Strega, que é o Jabuti da Itália, 2 vezes. E eu fiz a resenha, é uma das minhas resenhas mais vistas, mais pesquisadas, inclusive. E eu achei muito bom o Colibri, apesar das minhas críticas, eu acho que o final, assim, é brega, breguíssimo, é um brega italiano, mas nenhum bom brega italiano. Eu gosto de uma estampa de oncinha, eu gosto de uma estampa de zebra, de onça, qualquer coisa animal, né? Mas era um brega bem... o final do livro eu acho muito ruim, mas o livro em geral, o Colibri, eu gostei bastante. E aí eu fiquei com medo do Setembro Negro, porque a expectativa já estava alta. Mas o Sandro Veronese escreve bem, só que o que acontece aqui? Primeiro a premissa, né? A premissa do Setembro Negro é a seguinte. A gente tem o nosso narrador que chama Gigio Belandi, é isso mesmo? Isso. E aí, o Gigio, ele passa as férias de família dele na praia. Ele vai lá, quase... Parece tantas narrativas, né? Mas isso é muito comum na Europa, das famílias alugarem ou terem uma casa de praia e irem todo verão e tal. E aí, ele tem 12 anos, quando acontece um grande acontecimento, que a gente ainda vai falar sobre. E nisso, o livro já tem uma questão. Por quê? Porque algumas pessoas enxergam ele de uma forma e eu não enxerguei dessa forma, então como que eu vou explicar? O Gigio tá escrevendo o livro quando ele tem uns 40 anos, ele já tá na meia-idade ali, eu nem sei se esse termo é correto ou não, mas ele já tá mais velho. E ele está falando sobre um episódio que aconteceu quando ele era uma criança. Algumas pessoas falam que o livro é do ponto de vista infantil. Eu discordo, eu não enxerguei isso, porque a linguagem não tem esse esforço, a organização também, as frases, nada no sentido estrutural sustenta isso, na minha opinião. Talvez, assim, a coisa repetitiva que o livro vai ter seja um pouco infantil, mas não sei. E, mais do que isso, os sentimentos. Os sentimentos eu acho que é o que mais a gente tem dificuldade, porque eu acho que é lógico, eu acho que faz sentido quem argumente que o livro falar dos sentimentos da época da infância dele, ele vai retornar a isso e vai falar dessas coisas com uma nostalgia, mas que também tem essa emoção da infância, essa animação que a criança tem com as coisas. Isso tá ali de certa forma. A minha dificuldade é que, como isso não é sustentado totalmente, eu não sei se é o caso de alguém que tá olhando pro passado e tá pensando assim, olha, vivi isso, foi muito legal, e a pessoa vai lembrando, vai criando a memória, e eu não sei se é porque ele não elaborou tudo, se ele só tá voltando ao sentimento.
Eu tenho dificuldade de falar que esse livro é do ponto de vista infantil, mas tem algumas pessoas que vão defender isso, fica ao seu critério se você ler, se você quiser ler mesmo depois desse vídeo. Mas, de qualquer forma, o livro é um relato. Ele é uma conversa direta com quem está lendo, com quem para quem essa história está sendo contada. Então, é um negócio que ele tenta uma proximidade e eu acho meio difícil porque eu não queria me aproximar dele. Então, a gente vai entendendo a personalidade do Didio. Não que ele seja insuportável, mas vocês vão entender melhor porque que é difícil essa aproximação e ele vai te propondo umas coisas, mas uma hora você cansa. E o último ponto da premissa, antes de eu adentrar no que eu tô prometendo, é que tem um romance nesse livro. Tem uma personagem que se chama Astel, que ela... Assim, o nome dela é difícil, gente, eu não sei, dá vontade de falar pastel, mas enfim. A Astel, ela é uma paixão de verão dele, ela fica ali, a família dela do lado, tipo, tem uma barraca, como é que fala? Não, tipo, cabine. A palavra que ele usa é cabine. É como se fosse um guarda-sol que, tipo, as duas famílias ficam do lado uma da outra. A família do Didio e a família da Astel. Então, era aquela coisa que existia um contato, não tinha muita intimidade, mas é da pessoa, a menina que ele via ali, e que realmente ele enxergava, ai, nossa, ela tá ali, tipo, tinha um interesse, mas o negócio desenrola mesmo nesse verão em que tudo acontece. E aí, assim, o romantismo, o sentimento romântico do Veronese, eu enxergo com a seguinte imagem. Você sabe o gambá do Looney Tunes que vai beijando o braço da companheira, ele agarra e ela fica saindo? Eu enxergo muito o Veronese como esse, a escrita dele no sentido romântico, nesse sentido. Então, eu não sei se foi esse livro que mudou minha opinião, mas o Veronese tem essa coisa italiana, assim, um pouco, sei lá, falastrã, não sei como descrever, mas eu acho que a imagem do gambá do Looney Tunes já é suficiente. Enfim, temos esse livro que então é sobre uma paixão de verão, sobre esse período na praia, sobre uma infância que, de certa forma, um acontecimento muito traumático vai destruir esse negócio e a gente vai entender como. Ok, eu acho que a promessa que esse livro faz em termos narrativos, em termos estruturais, é um tiro no pé. Por quê? Porque logo de cara, o Didio, que é o nosso narrador, ele vai falar, olha, aconteceu um negócio comigo que foi horrível, ninguém nunca sofreu tanto, ele é a Juliette. E assim, que perigo, né, você falar isso num livro? Que perigo se não for dramático ou impactante o suficiente? Vai ter uma frase que é uma pachorra tão grande do Didio, que é assim: nunca conheci ninguém que tenha vivido tão cedo, de maneira tão inesperada, precipitada, brutal e irreversível o que aconteceu comigo. A minha anotação a essa frase foi: ô meu amor, vai ler Scholastic Mukasonga, ou eu te apresento umas travesti, ou até gente da minha família, até o Edouard Louis, sei lá, vai ler Han Kang, vai ler Carolina Maria de Jesus. Porque, juro, eu não consegui, eu troquei demais quando ele chegou com isso, e na minha opinião, eu saí ganhando. Mas, é aquela situação. As pessoas sofrem, tem como comparar sofrimentos? É difícil esse debate. Eu entendo que para cada indivíduo você vai ter que lidar com a realidade da pessoa, com a história da pessoa, e você tem que estar escutando ela. E ok, eu acabei de ler o livro, eu não abandonei o livro. Então, eu fiquei ali, eu fiquei nessa história, eu realmente queria saber o que aconteceu. E eu entendo que pra personagem foi um negócio que realmente, sabe, realmente destruiu mesmo. Foi um corte ali na vida que faz sentido. Mas essa personagem falar que nunca conheceu ninguém que tenha vivido algo nesse nível tão cedo, eu fiquei assim, você não viveu? Tipo, você não entende que as outras pessoas... Pareceu muito falta de empatia ou falta de visão do mundo, assim. Porque você vive, você vai ver... Você vê histórias trágicas, você vê... Ainda mais um tradutor. O Didio vai se tornar um tradutor quando adulto, isso não é um spoiler, tipo... Mas... Sabe, você tem contatos com livros, com outras narrativas, enfim... Achei muita palhaçada, e é um teste de paciência porque ele avisa que vai contar o babado, o grosso da história, aí ele vai e conta outro detalhe. Ele avisa isso na página 40, ele avisa isso na página 80, ele avisa isso mais da metade do livro já se passou.
chega nas 200 páginas, ele ainda não falou. Então você fica assim... Já deu, vamos andar pra frente? Tipo, ou... Assim, é claro que você está rodeando um negócio que é difícil pra você falar, mas assim, isso ainda é um livro, vamos tentar condensar as coisas? Não sei. É uma proposta de livro muito complicada de sustentar, gente. E foram muitas anotações em que eu tava tentando lidar com eu achar ele chatinho. E não foi só eu, né, obviamente, eu participei do Clube do Livro e a Simone, que é a livreira lá da Genipapo. Um dia eu tava na Genipapo por outro motivo, eu fui escrever lá. E aí, a Simone, ela participa agora dos clubes, né? E aí ela virou e falou: ai, vou voltar pro chato, vou voltar para aquele chato, e era pra ler o Setembro Negro. E eu ainda não tinha começado o livro, então eu entendi muito depois que ela falou isso, depois lembrando. Mas eu escrevi que foi meio um martírio, que foi repetitivo, que foi maçante, que ele era um estorvo, que ele era cansativo, que ele se alongava, que ele era autocentrado, que ele reexplica muitas coisas e ele não aprofunda. E que canseira, sabe? Assim, se você não tá cansado só de ouvir isso, imagina ler um negócio. E é um trem que, na linguagem, vai ter muitos adendos. O personagem vai falar que fique bem claro, ou melhor, quer dizer, pensando bem, e vai travando a leitura horrores, gente. É um negócio que ele... E assim, é legal que o Sandro Veronese é uma pessoa que escreve bem, então ele não vai falar só de um jeito a mesma coisa. Ele vai falar também, devo mencionar, há que se explicar, aqui faço uma ressalva. Eram tantas ressalvas que, se esgota, a paciência se esgota. E os detalhes ele fala ainda por cima, sei muito bem que não são importantes. Tá, a vida não tem que ser útil, a gente leu Ailton Krenak, a gente sabe que é importante a gente ter coisas que não são práticas, que não têm funcionalidades. Mas, amigo, conta a sua história, tipo, eu acho que era um tipo de livro que se ele chegasse no ponto antes, o negócio ia pra outro lugar e tinha muito o que aprofundar e nunca foi aprofundado. Assim, existe algum tipo de aprofundamento no final, eu vou chegar lá ainda, mas pediu demais da gente, na minha opinião, e existe um capítulo só pra justificar o ritmo, só pra justificar a lentidão do livro. E fala-se de um deslizamento. Essa parte eu achei até legal por si só. Até bate. Fala-se da praia como um lugar perigoso. Eu lembrei de livros que eu li recentemente. A tetralogia napolitana da Helena Ferrante. Eu lembrei de Morte em Pleno Verão, do Yukio Mishima. Mas não dava. Tipo, já tinha passado do ponto. É um negócio que foi cozinhando a gente. E tá todo mundo mole, assim, deixou a gente de molho tempo demais. Não achei bem trabalhado. E aí eu vou falar sobre o que eu desgostei, como se eu não tivesse falado o suficiente. O que é nostálgico do livro, eu acho que é mal trabalhado. Ele vai fazer muitas referências a músicas especificamente, e parece muito uma discografia da Wikipédia, porque ele vai citando muitos nomes. E apesar dele conseguir descrever bem alguns sentimentos em relação a essas músicas, eu não sei pra que ele citou tantas delas, porque assim, você que viveu na época, esse livro se passa nos anos 70, eu esqueci de mencionar isso, mas é aquela coisa, tipo, se você não tá ali, você precisa desse apoio. Eu não acho que todo autor tem que dar apoio o tempo todo, eu também acho cansativo a pessoa que até coloca nota em todas as citações que ela faz, porque isso, uma hora você fica tipo... A pessoa tem que ir pesquisar também, se ela realmente querer ficar ali. Mas muitas referências sem nenhum aprofundamento, sem nenhuma... sem ser destrinchado, sem você explicar por que aquilo é uma coisa que te toca, por que aquilo era importante pra você, fica aquela coisa, né? São nomes. A pessoa que tá lendo, você fica tipo... Tá bom, amigo, eu gosto de David Bowie. Eu não sei essa música dele especificamente, mas assim, era muita coisa. Era muita coisa, e na mesma pegada, a questão esportiva do livro, eram muitos nomes de atletas da época, ou seja, atletas que não são mais esportistas, não trabalham mais com isso. E assim, eu sou fascinada pelas Olimpíadas. É um negócio assim, a minha vida, eu fico preocupada quando chega as Olimpíadas, porque as últimas eu assisti a Cazé TV como se fosse um reality show. E é um negócio que me impacta muito. Eu acompanho tênis, pra quem não sabe, eu realmente gosto muito de tênis.
Também gosto muito de xadrez, isso também vai chegar um ponto do vídeo que eu vou falar disso. Mas assim, eu tenho esse nível de apego com esporte, sei nomes de muitas pessoas e realmente de esportes muito diferentes. Sei de maratonista, de gente do salto com vara, de gente do salto... sei lá, muitos tipos de salto, tem muito tipo de salto. Sei as pessoas, acompanho às vezes uns campeonatos europeus. Resumindo, nem isso, nem alguém que entende esse sentimento, no caso eu, esse livro ainda não conseguiu me impressionar. Ele falava das coisas, mas ele não falava dos esportes, o que emocionava nos esportes. Ele não falava porque tal pessoa era inspiradora. Ele não destrinchava o caralho do trem. Nossa, foi muito irritante. E assim, o livro, o nome dele, pra quem não sabe, é baseado num massacre que aconteceu durante umas Olimpíadas, que ficou conhecido como um episódio, o Setembro Negro. O jeito que o personagem não reage a esse massacre quando acontece me deixou chateado num nível. Isso é um spoiler que eu não anunciei, mas assim, o personagem se constrói essa emoção do massacre que vai acontecer e assim, acontece e meio que foda-se. Esse livro foi uma pequena decepção. E assim, o último tópico de coisas que eu desgostei. A tentativa de diálogo que o Veronese tenta fazer com uma nova geração, eu acho que é uma coisa não muito bem trabalhada. E eu não sei se é algo pessoal, eu não sei se é algo da escrita, eu não sei exatamente identificar onde que existe algum tipo de atrito, algum tipo de ruído. Mas quando ele tenta abordar coisas como mais progressistas, assim, isso no Colibri também era um problema. Eu acho que ele não consegue entender ainda o que tem de ligação, o que conecta de fato, porque eu acho que ele não entende. Eu não sei. Parece que é alguém tentando ser bacana, assim, tentando estar ligado na nova geração, e eu fico, não tá indo, não tá dando certo. Parece que, sei lá, e assim, é por um lado positivo, ele enxerga que é uma nova geração que tá mais aberta às coisas, mas... sei lá, juro. Mas enfim, ele promete o livro todo e finalmente acontece o evento. É significativo? Sim, especialmente pro personagem. Não é uma coisa banal, mas assim, você espera algo tão mais absurdo, tão mais pesado. Eu esperava que... eu não posso dar esse spoiler, mas eu esperava que uma criança fosse... eu esperava uma coisa meio Rafael Montes, vamos dizer assim. Mas, que dramalhão, sabe? Que dramalhão. Tem umas frases no livro do tipo: tudo é sugado pelo buraco negro que tudo engolirá. Quem transportava a bomba era a minha irmã. E eu ficava, menino, se citou, a bomba mal é um estalinho. Essa frase da bomba pra mim foi tão absurda, porque tipo... que bombas são essas? Que bombas são essas, Didio? E o que pega é que ele insiste na pachorra. Ele fala que é um puro milagre ele não ter se tornado um viciado em droga por causa do que acontece. E eu fiquei assim... oi? Tipo... você tem certeza que é puro milagre? Você sabe quantas pessoas passam por coisas parecidas ou muito piores? É muito difícil ter empatia com essa pessoa que não tem empatia ou parece ter uma dificuldade de contato com o outro. É muito difícil não cair no paradoxo da tolerância, em que, pra quem não conhece, você não tem tolerância com quem não é tolerante. E isso é contraditório? Sim, você pode parar um pouco e pensar. Mas assim, antes ele tivesse usado alguma droga. Era meu sonho. Eu queria que... não, parece que eu tô igual o Coringa, mas... nossa, foi difícil, esse livro foi difícil. Mas o que eu gostei? Vamos para uma lista. Os odores, eu gosto de como ele descreve o cheiro de praia, porque ele descreve de um jeito muito legal, que não é só o cheiro do protetor solar, ou a coisa da areia salgada. Da areia salgada é ótimo, da água salgada ou com areia e tal. Não é só isso, ele consegue descrever o cheiro de praia como uma coisa que te prega na sua pele. É muito legal o jeito que ele descreve isso. O jeito que ele descreve cabelos, no geral, eu gosto. Os cabelos são muito importantes nesse livro. Ele descreve irmãs de um jeito que eu acho especial. Isso no Colibri e no Setembro Negro. Tem duas personagens que são irmãs e que eu acho que é o tipo de relação que eu mais gosto de ver.
além de amizade, assim, eu gosto muito da relação de irmandade também. Então, foi muito bacana. A irmã dele, nossa, que personagem legal. Meu sonho, Deus, era que a irmã dele narrasse esse livro. Nossa, se esse livro fosse do ponto de vista da irmã, era um outro livro, mas tão melhor, mas tão mais legal. Nossa, ia ser muito interessante, porque a irmã... enfim. A descrição do tio eu também gosto, o personagem do tio é muito legal, ele tem um trem com comida no prato que, achei muito bacana. O xadrez no livro eu gosto, não só pela meu carinho por xadrez, mas porque eu acho que ele consegue descrever melhor. Tem um trem de rádio também no livro que eu gosto. A imagem do ciclista chorando é um momento esportivo mais significativo em termos de descrição, que ele aprofunda um pouco melhor. Eu gosto muito dessa imagem também. Eu gosto de como ele descreve uma cidade do interior como uma amniótica cidadezinha do interior. Eu amei esse adjetivo para uma cidade do interior. Para quem vem do interior, essa palavra amniótica é muito boa para descrever. Ele ficar de tocaia, ouvindo os adultos por trás da porta, apesar de ser algo que eu acho que foi subutilizado, eu também acho que foi legal, foi interessante, mas poderia ter sido mais. E pior que eu não gostei do epílogo. Eu gostei do epílogo do livro. É o tipo de livro que, assim, o final até deu uma salvadinha, assim. Mas é aquela coisa. Não é o suficiente. Vamos concluir esse vídeo. Olha, eu achei o livro meio cru. E no mau sentido, assim. Eu gosto de cru em outros sentidos. Seja um sashimi, seja uma coisa mais visceral. Mas eu achei um livro fosco e mal trabalhado, assim, mal dosado. Eu acho que é um livro que não ficou... sei lá, eu sinto que ele escreveu e já publicou, assim. Não foi aquela coisa que... Isso era uma boa terceira versão do livro, talvez. Não é o protótipo, não é uma primeira versão. Mas dava pra mexer nisso aqui e melhorar. Isso eu boto muita fé. Ele realmente escreve bem, o Sandro Veronese. Contudo, a estrutura é outra história. E o argumento tá ali, o argumento é bom, mas... o personagem eu não ter gostado, eu ainda tô em dúvida se isso é um problema do livro, é um problema meu, as duas coisas junto, não sei. Mas, sei lá. E eu também concluí que pessoas chatas passam por por processos, por experiências formativas também, importantes. Então, fica esse aprendizado. E, assim, ainda queria o ponto de vista da irmã? Queria, mas se você perguntar se eu gostei do livro, eu vou falar que não. E se você me perguntar se eu recomendo, eu vou falar que não. Então, esse foi o vídeo de hoje, gente. Muito obrigado a quem ficou até aqui. Espero que vocês tenham se inscrito, que tenham curtido o vídeo, que queiram comentar alguma coisa. Fica esse convite também. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Um abraço e um beijo pra vocês.